Olá, eu sou a professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani e estou assumindo então o trabalho na disciplina de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, que foi iniciada então pela professora Monique. A professora Monique, ela já fez a apresentação para vocês, alunos, né, aqui do curso de Matemática à Distância, uh, do plano de ensino, né, dessa disciplina. Eu gostaria de reafirmar com vocês, né, para vocês, que eu estarei seguindo o plano de ensino, né, e fiz somente algumas adaptações em relação aos recursos educacionais que nós vamos utilizar, então, para mobilizar o conhecimento dos tópicos que estão organizados para a nossa disciplina. Eu vou estar trabalhando com vocês, então, agora, a partir desse segundo tópico, né? Hoje, no dia 16 de agosto, até o final do semestre, então. E nós vamos estar, então, pensando, refletindo, conhecendo, construindo um conhecimento em relação a essas duas modalidades de educação tão importantes, que são a educação profissional e a educação de jovens e adultos, as quais perpassam todo o ensino fundamental e a educação básica. Vocês, como professores de licenciatura em matemática, né, professores da matemática, vão poder estar trabalhando, então, com os públicos da educação profissional e também da educação de jovens e adultos dentro da área de conhecimento de vocês. E é muito importante que vocês entendam que esses públicos, essas modalidades, elas possuem especificidades, né? Elas possuem um público com características e com objetivos diferenciados. Por isso é tão importante essa disciplina no nosso currículo. Vocês vão estar aqui compreendendo, estudando as bases teóricas, as bases teóricas, legais e metodológicas, para que a gente esteja, então, desenvolvendo a matemática, os conhecimentos da matemática para esse público em específico, certo? Como nós já estamos, então, na nossa segunda semana, no nosso segundo tópico, eu vou convidar vocês a acompanhar, então, a minha apresentação, que vai estar conversando, né? Vai estar trazendo alguns conceitos importantes para que vocês façam a leitura do texto que segue, né? O do texto da nossa leitura obrigatória, que é sobre o trabalho como princípio educativo, e também que vocês realizem o nosso fórum de discussão. É muito importante esses conceitos iniciais para que vocês consigam compreender o texto, certo? Então acompanhe minha apresentação. Vamos lá, então? Bom, aula 2. Trabalho, educação, ciência e tecnologia. Em que será que essas quatro palavras elas se relacionam dentro da educação de jovens e adultos e dentro da educação profissional? Será que há uma interferência entre o trabalho, a educação, a ciência e a tecnologia na vida das pessoas, na educação profissional das pessoas e na educação dos jovens e adultos que estão utilizando, né, desse direito de aprender mesmo dentro de um tempo especial, de um tempo diferenciado? Qual será a função dessas palavras, né? Qual será a relação, o significado desses conceitos dentro dessas duas modalidades da educação? Nós precisamos partir da premissa que a formação humana, ela não acontece de forma única, né? De forma fragmentada, de forma desenvolvendo só uma das dimensões em que nós atuamos. Não, ela deve ser compreendida como uma formação complexa, como uma formação integral. E por isso, ela se organiza a partir dessas 5 dimensões que eu trouxe para vocês, né? Através do desenvolvimento, da estimulação, do respeito, da evolução dentro das dimensões cognitivas, sociais, emocionais, físicas e espirituais. É muito importante que todas as formas de convivência que nós tenhamos, elas busquem estar estimulando todas essas áreas, e não unicamente uma só.
né? Por exemplo, o que é o desenvolvimento cognitivo? É o desenvolvimento do pensamento, da lógica, mas o ser humano, ele não se caracteriza só por esse desenvolvimento. Não adianta nada uma inteligência, né, muito desenvolvida se a pessoa não tem uma inteligência emocional, um desenvolvimento emocional, ou não tem interações sociais para compartilhar esse saber, ou não tem, digamos que, desenvolvimentos na capacidade física para estar vivo e compartilhar, né? Ou não tem também a dimensão espiritual, né? A dimensão que também se liga muito ao social e ao emocional. É muito importante, então, que os grupos sociais nos quais nós estamos inseridos, eles nos estimulem dentro dessa complexidade, dentro dessas dimensões. Pensando nisso, como que a gente desenvolve, então, essas concepções? Através dos grupos sociais que a gente participa, seja através dos aspectos educacionais, formais ou informais, através da cultura que perpassa a nossa vida também, do trabalho e da ciência. É importante que a gente pense a educação não só dentro dos meios formais, mas a educação que nós recebemos dos nossos pais, a educação que nós temos, né, em todas as formas de interação. A cultura como estimulação, como alimento, desculpa, que nos é trazido, né, por todas as formas de interação que a gente tem com a nossa família, com a escola, com a igreja, com os amigos da rua, com os amigos da cidade, o trabalho, né? O quanto o trabalho precisa ser visto não como a execução de uma tarefa com um fim de remuneração, mas o trabalho dentro de uma concepção muito maior, né? De uma concepção de trabalho como princípio educativo, uma concepção que nos apresenta que o trabalho é a grande realização do ser humano e que nós precisamos ter o trabalho como uma fonte de vida, né? Como uma fonte de realização. E a ciência, né, que proporciona a todos nós, então, a questão do desenvolvimento, da evolução, da superação. O trabalho. Então, alguns conceitos, né, trazidos pela Marise Ramos, por Frigoto, por Chiavenato, né, que são estudiosos que tentam mostrar para nós, a partir das ideias, inclusive marxistas, né, que vocês já estudaram na filosofia, as relações entre trabalho, educação, ciência e tecnologia. Entendemos que o trabalho, no seu sentido mais amplo, como uma realização da produção humana e também como uma prática econômica, né? Mas o trabalho é muito mais que uma simples forma de remuneração. Ele é a grande fonte de inspiração que nós temos. Ele é uma forma de realização da pessoa. Nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos mostrar à sociedade que nós trabalhamos naquilo que nós acreditamos, que os nossos sonhos, que os nossos desejos, que a nossa produção está expressa através desse trabalho. Por isso é tão importante a educação profissional. Não como uma mera forma de treinamento ou de adestramento do ser humano para a execução de uma tarefa, mas como uma forma criadora. Né? A educação profissional como uma forma criadora, criativa, como uma forma crítica de inserção, de desenvolvimento, de melhoramento das formas de trabalho e de realização profissional daquela pessoa. A educação. Entendemos a educação como uma esfera, então, né, que é um direito de todo ser humano. A educação com uma qualidade que possibilita, então, a compreensão, a apropriação de conhecimentos, né, construídos pela humanidade, pela cultura, pela ciência, pela tecnologia. A educação como parte da nossa vida, que precisa estar sendo desenvolvida aliada ao nosso trabalho, às nossas formas de interação do trabalho. A tecnologia, como uma ciência apropriada com fins produtivos, né? Como uma extensão das capacidades humanas e como uma construção humana também. A tecnologia, ela se desenvolveu a partir dos processos educacionais e também da própria aplicação dos processos educacionais no mundo do trabalho. Então, ela pertence ao ser humano.
E o ser humano ele não pode ser, digamos, contra a tecnologia. Ele é o dono da tecnologia, ele criou a tecnologia. Ele precisa estar a par dos processos tecnológicos e saber que somos nós, seres humanos, que governamos essa tecnologia. A ciência, entendemos a ciência como um processo construído a partir do trabalho, né? Também, assim como a tecnologia, mediados pela ação humana, que se tornam legitimados pela sua relevância social. Então, todas as descobertas, elas também partiram, né, dos processos educacionais e do mundo do trabalho dentro da ciência. São aspectos comprovados e que vêm nos auxiliar, assim como a tecnologia, para o desenvolvimento da nossa vida, né, para a realização das nossas dimensões, para a nossa inserção nessa sociedade. E para a nossa inserção na sociedade não de forma, digamos, passiva, né, como meros seres que passam pela vida, produzem e entregam a sua força de trabalho ao sistema capitalista. Né? Como eu disse para vocês, essas ideias elas vêm de autores que são embasadas, então, no marxismo, também em Gramsci, né, que é uma pessoa, um filósofo que abordou muito a questão do trabalho, a dualidade da escola, e é muito importante vocês resgatarem esses conhecimentos lá da filosofia agora para entender o início da nossa disciplina. Né? O quanto esses construtos, né, filosóficos, eles vêm nos influenciar agora, mostrando que a educação, o trabalho, a educação profissional e a educação de jovens e adultos, elas são um direito do ser humano, elas possuem especificidades e que nós estamos aqui para pensar essas duas modalidades a partir desses 4 eixos, né? Conciliando e potencializando o trabalho, as questões, então, a realização da pessoa enquanto trabalho, a apropriação dos processos educacionais, aliados, então, à ciência e à tecnologia. Apresento aqui, então, para vocês algumas das nossas referências. E vocês têm, então, como tarefa, na nossa semana, né, no nosso tópico, realizar, então, a leitura do texto, que está disponível para vocês, que é o trabalho enquanto princípio educativo, e depois participar do nosso fórum, né? Compartilhando o conhecimento que vocês avaliam como mais significativo nesse momento sobre esses 4 eixos que nós estudamos, e também lançando alguma pergunta, alguma dúvida, alguma inquietação que vocês tenham em relação a esse tema. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, né? Um bom crescimento nesse nosso tópico 2 e nos vemos então no tópico 3. Eu vou tentar fazer sempre um vídeo introdutório para vocês em relação a cada tópico, para ir delineando, né, como vocês vão estar fazendo as leituras, as análises, as interpretações e as reflexões de vocês em relação às nossas temáticas. Um super abraço, qualquer dúvida estou à disposição.